Daqui a pouquinho eu já vou chamar aí a enfermeira Gisele Teixeira para estar conosco. Bem, vamos começar falando então de plantas. No Brasil nós temos uma série de plantas que são tóxicas e temos uma série de plantas perigosas, ok? Mas quando se fala de plantas, primeira coisa, as pessoas pensam logo, principalmente as pessoas que moram no Nordeste, as pessoas pensam logo na urtiga. Só que algumas pessoas não sabem que existem dois tipos principais de urtiga: a urtiga brava e a urtiga mansa. E qual é a diferença? A urtiga brava tem aquela folha maior, mais densa, que parece um pouco, lembra um pouco a hortelã, aquela hortelã mais grossa, mais graúda, né? E a urtiga menor, a mansa, né, que não, de mansa não tem nada, a folha dela lembra um pouco também a hortelã, só que a hortelã não amentolada, um outro tipo de hortelã que a folha é pequenininha, até que as pessoas usam para colocar nas saladas. Ok? Então se pensa na urtiga, que tem uma ação urticante. E se pensa num outro tipo de mato que lembra um pouco o capim-santo, que é uma erva de chá, e no Nordeste chama-se tiririca, que é igual a navalha, corta demais. E em especial quando nós pensamos nas plantas venenosas propriamente dito, as pessoas pensam sempre na comigo ninguém pode. E é esta que eu quero destacar. Por quê? Porque é a mais comum de se encontrar. Então praticamente todas as casas, não vou dizer todas, né? Mas muitas casas, principalmente no Nordeste, tem a planta comigo ninguém pode. E eis aí o perigo dela. Não é pela toxicidade dela, que é muito potente ou letal. Não, ela é muito potente. Mas o risco principal é a quantidade de oferta que tem nos lares da comigo ninguém pode, tornando então crianças principalmente e animais de estimação suas principais vítimas. Mas não apenas a comigo ninguém pode. Eu só destaquei ela pelo fato de ter aqui, predominantemente tem nos lares. Mas aí tem-se o pinhão roxo, tanto a bola quanto a semente, quanto a folha, quanto o caule, a mamona, tanto a folha, quanto a semente, quanto a casca, quanto o caule. Existe uma série de outras plantas que são flores muito bonitas. O copo de leite, a coroa de Cristo, são plantas que dão flores muito bonitas que as pessoas têm nos seus lares, porém são plantas que são bem perigosas. Bem, a enfermeira Gisele já está por aqui, já vou chamá-la para participar conosco aqui, ok? Deixa eu me ver aqui. Não entrou ainda aqui a enfermeira Gisele. Então vamos continuar aqui falando das plantas, né? Infelizmente, o que as pessoas... e aí isso é bastante comum no Brasil, pegar as plantas que são bonitas, né? São ornamentais, são coloridas, e colocam as plantas como objeto de decoração, sem nem se dar conta que aquilo são plantas que têm uma toxicidade potente, que pode gerar morte? Pode gerar morte. Algumas plantas podem sim gerar morte, principalmente de crianças, animais de estimação e de idosos. Logicamente que o idoso não vai comer uma planta. Será que não? Mas e o idoso que já está com problema de esclerose? E o idoso que já tem seu sistema nervoso debilitado? Então eu sei que as mulheres principalmente gostam de ter as suas casas enfeitadas, bonitas, adornadas, só que tem algumas coisas que não combinam, e uma delas é segurança e beleza. Nem sempre a gente consegue conjugar segurança com beleza, nem sempre essas duas coisas
elas se casam, elas se fundem, ok? Então, entre segurança e beleza, fique com a segurança, porque não vai ter justificativa de você ter algo bonito na sua casa, mas que pode colocar o seu animal de estimação, seu cachorrinho ou seu gato, em risco, que pode colocar a tua criança em risco, tá certo? Fica a dica. Bom, no caso de aconteceu uma ação de toxicidade, tá certo? O teu animal, uma criança, seja teu filho, teu sobrinho ou alguma criança do vizinho, comeu uma planta dessas, chamadas venenosas. Qual é a ação? Qual é a conduta? A primeira coisa mais importante, novamente, vamos citar o Ceatox e a sua importância, ok? O número nacional, a central nacional do Ceatox é 0800 6001, ok? Então é importante ter o número do Ceatox, joia? Coisa mais importante, logicamente que isso é uma central nacional que faz um reconhecimento por DDD, mas é importante que você tenha o número do núcleo do Ceatox no teu estado, na tua cidade, joia? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, é 0800 281 7005 ou 3232 4295, joia? Deixa eu aqui chamar aqui Gisele, está aparecendo aqui para mim que você não pode participar da live. Estamos com um probleminha aqui, talvez de conexão, gente. A enfermeira Gisele está na live, mas está mostrando para mim como que ela não pudesse participar da live, né? Vamos tentar aqui novamente. Não. Faz o seguinte, Gisele, sai da live e entra novamente. Está aparecendo para mim que você não pode participar da live, entendeu? Então saia e entre novamente. Ok, beleza, vamos lá. Só um segundinho, ok, está conectando aqui. Está conectando aqui. Enfim, são questões da internet que, infelizmente, sempre aí, todas as lives aí, a gente está sempre fazendo aí, nunca teve problema. Mas hoje aqui a conexão está um pouquinho ruim. Faz parte. Peço desculpas, mas foge ao nosso controle. Então, como eu estava dizendo, né, é importante entender que a planta venenosa, ela pode criar uma série de situações. E quais são as situações que elas podem criar? Normalmente a pessoa, quando come uma planta venenosa, dependendo da... Tentar ficar no quarto, não está conseguindo conectar de jeito nenhum. Eu estou te ouvindo, Gisele. Eu estou tentando. Estou saindo do escritório, indo para o quarto, ver se vai. Ok. Eu vou então desligar aqui e vamos tentar novamente. Hoje está complicado aqui Enfim, vamos tocando. Vamos lá. Vamos aqui aguardando. Vamos ver se conecta agora. Então, como eu estava dizendo, quando uma criança ou um animal come uma planta venenosa, a tendência é que comece a espumar, liberar espuma pela boca ou ter liberação constante de saliva, tá? A planta vai gerar uma salivação, vai gerar uma reação na boca e nos lábios de dormência, em alguns casos, de arroxeamento, ok? Que nós chamamos de cianose, vai gerar
coceira nas mucosas, irritação na língua. Então, isso são alguns dos sinais e sintomas que a planta pode gerar. Gisele, está circulando como se quisesse conectar, mas não conecta. Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu também estou te ouvindo, só não está aparecendo a imagem. Bom, se você está me ouvindo, então pode começar a comentar do plano do ponto de vista médico, do ponto de vista da enfermagem, quando chega no pronto-socorro uma criança que se intoxicou ou está com processo de toxicologia por causa de planta, de intoxicação por planta, qual é a conduta da enfermagem? O que vocês fazem a partir da terapeuta médica? Conforme a gente já... Boa noite, né? Primeiramente. Conforme a gente só um pouquinho. Gente, da outra vez eu acabei não apresentando a enfermeira Gisele Teixeira, ela é de Minas Gerais, está hoje morando em São Paulo porque está fazendo uma pós-graduação no Albert Einstein. Acho que essa pós-graduação dela deve ser a 20ª pós-graduação dela aí, tá certo? Ela veio para fazer pós-graduação, né? Então ela hoje se encontra morando em São Paulo, fazendo lá mais uma pós-graduação no Albert Einstein, ok? Então essa é a enfermeira Gisele, amiga nossa. Gisele, a palavra é sua. Obrigada. Isso é exagerado. Mas boa noite. Com relação, continuando, né, o assunto da semana passada, a conduta, como eu falei, ela é uma conduta médica, né? E se for intoxicação por plantas, importante que a família leve a planta ou saiba, né, qual planta que foi ingerida. Se souber a quantidade, tudo isso ajuda no processo. Pode ser feita a lavagem gástrica, vai depender muito do tipo de planta, porque tem plantas, como você falou, que são comuns em casa, como a Comigo Ninguém Pode, que depende da quantidade que ela vai ingerir, vai depender o tipo de conduta que vai ser tomada. Então, perfeito. Da mesma forma que medicamento, alguns medicamentos ou produtos de limpeza que possa vir a ingerir esses produtos, alguns podem, na recomendação deles, na FISP dele, ou mesmo na própria embalagem do produto, já vem escrito o que você deve fazer primeiramente, né, para qualquer leigo poder fazer. Então, alguns eles falam, não provoque vômito. Então, não provoca vômito, vai para o pronto-socorro. Ou tem um número de contato, você já passou o contato Ceatox, que é extremamente importante. Exatamente. É muito importante entrar em contato. E, de posse dessas informações, o médico vai passar o que nós, da enfermagem, vamos fazer. Após passar pela triagem, né? Quando chega lá, a gente tem o protocolo. Isso aí. A gente não sabia que planta, ninguém pode. A planta Comigo Ninguém Pode, é venenosa, gente. E faz mal não só para a gente, mas para os animais também, né? O cachorro, o gato, que pode comer, é a mesma coisa. Se for animal, leva para o hospital veterinário. O ser humano vai para o pronto-socorro. E no começo da live você falou a relação assim, o idoso não sabe que aquilo é venenoso, uma planta, uma flor, né, que sempre enfeitou a casa, a pessoa não pôs na boca, ou fazia um chá de certa folhagem, e às vezes essa quantidade vai fazer mal. Não que o chá faça mal, mas aí a pessoa está idosa, ela esquece. Isso acontece. E da mesma forma que ela toma o medicamento 2 vezes, ela pode tomar aquele chá numa concentração mais alta e quantidades maiores, que também vai causar mal intoxicação. Sim, sim. A intoxicação pela quantidade, não pelo tipo, né? Exatamente. Foi o que, até pegando esse gancho, você que está nos assistindo aí, eu já quero de antemão pedir desculpas, porque essa live era para ser na quinta-feira. Eu peguei o gancho em cima do que Gisele falou, por quê?
Eu passei por 2 procedimentos cirúrgicos aí nos últimos 20 dias e acabei, a gente falando de intoxicação, né, na última live, e acabei que eu tive não vou dizer uma intoxicação, mas eu tive uma superdosagem de antibiótico, né? A médica me passou, eu fiz um ciclo e fiz um segundo ciclo dentro de 20 dias, e aí o organismo não aguentou. E para judiar mais ainda, eu usei Tramal, né? Usei Tramal e ainda estou me recuperando, ainda estou sentindo as coisas, às vezes, um pouco rodando aí ao meu redor, certo? Então, infelizmente, são coisas que às vezes acontecem, tá? Mas, Gisele, eu acho que hoje a proposta era essa introdução sobre plantas e a gente ir para idosos, ou você quer falar mais alguma coisa sobre plantas? A questão das plantas, como a gente já havia até comentado, você falou muito bem no princípio, das que são as principais, que normalmente se tem em casa, copo de leite, a comida que ninguém pode, essas são as mais Coroa de comuns, Cristo. né? Que o próprio hibisco, que é lindo, né? Eu mesmo, quando criança, quantas vezes eu peguei a pontinha da planta e botava, gente? A inocência, né? Podia ter tido uma intoxicação, mas é importante a gente até conversar com as crianças e com os idosos. E o idoso, na verdade, às vezes ele vai esquecer dessa conversa. Por isso a importância da vigilância com ele, né? De estar olhando para ele, vendo o ambiente de casa e tudo mais, e ficar de olho. E se acontecer, ingeriu, não provoca vômito, não tenta fazer milagre em casa, procura o pronto atendimento, é a conduta mais correta a ser feita, de preferência leve a planta ou pedaço ou o que tiver da planta, qualquer informação sobre a planta para o pronto-socorro. Se não tem um pronto-socorro próximo, não tem condição, liga para o CEATOX, liga para o SAMU, entra em contato com alguma autoridade de saúde. Não tenta fazer milagre em casa, que você, ao invés de ajudar, você pode estar prejudicando. Exatamente, exatamente. Vamos então pular para o assunto idosos? Sim, senhor. Perfeito. Gente, olha só. Seguindo agora o tema da live, nós vamos falar de idosos. Então, você que tem idoso em casa, ou seu vizinho tem idoso, preste muita atenção nessas informações que a gente vai passar. São informações bobas. Boa noite, Fábio. São informações bobas, são informações tão rasas, mas que o nosso olhar, meu, de Gisele, de você que está aí, que é da área de emergência, a gente enxerga isso. Mas você, leigo, às vezes não enxerga essas informações. E até quem é da área de emergência, muitas das vezes, não tem a menor ideia de que esses detalhes tão bobos podem fazer a diferença entre um acidente grave e um acidente e não, o não acidente. E aí eu tenho uma história na minha família que aconteceu alguns meses atrás com uma tia. E vocês vão entender a importância desses detalhes que nós iremos falar aqui. Ok? A primeira coisa, eu vou entrar, Gisele, e eu já passo a bola para você. É o seguinte, eu como técnico de segurança que lido fazendo inspeções e avaliações de riscos, quando eu entro em algum lugar, a gente começa a observar detalhes, ok? Então, em uma casa onde vive idosos, quais são os pontos de problemas? Primeira coisa, algo que toda dona de casa gosta, colocar tapetes. Colocar tapetinhos antes de entrar em casa, colocar tapetinhos na pia, a hora que vai lavar a louça para não molhar o chão, colocar tapetes próximo do tanque, aonde se fica a máquina de lavar para não molhar o chão, tapetinhos próximo do lavatório onde se escova os dentes. Esses tapetinhos são os responsáveis por muitas quedas de idosos. Muitas quedas de idosos. Então, você que tem idosos em casa, não use esses tapetinhos. Volto a dizer o que eu disse no início da live. Segurança. Segurança.
estética, design, beleza, nem sempre combina. Nem sempre combina. Tá claro? Então, você que gosta de ter esses tapetinhos em casa, eu recomendo que você tire. Primeira dica. Segunda, móveis com cantos vivos. Lembra o que é canto vivo? É um canto que é reto. Se possível, deixe os cantos boloados. O que é o canto boloado? É o canto que ele é arredondado e não reto, não pontiagudo. Então, os móveis que têm cantos retos também são responsáveis por grandes ferimentos e machucados. Ok? E agora a dica importante, entre todas, né? Você que tem idoso em casa e que tem criança em casa, eduque o seu filho para. Brincou, pegou os brinquedos e coloque no lugar onde os brinquedos estavam. Tirou da caixa, coloca na caixa. Tirou do armário, coloca no armário. Por quê? A gente falou dos tapetes em relação às quedas. Brinquedos no chão das casas são responsáveis por grandes acidentes e não só de idosos. A gente está citando aqui, enfatizando idosos, porque o tema da live é segurança, é cuidado com idosos. Mas os brinquedos na rua são responsáveis por grandes acidentes, ok? E aí acontece... Gisele, quer acrescentar alguma coisa relacionada à segurança? Não, é isso daí. São os principais fatores, né, de queda, fratura, aí vem traumatismo craniano, entre outros, são os tapetes. Os tapetes, eles são vilões, principalmente para idoso. Sim. Então, se Exato. tiver que eu tenho que ter um tapete, por exemplo, no banheiro, ele tem que ter antiderrapante. Muito derrapante. Ele tem que ter antiderrapante. Mas você tem que ficar muito atenta com esse tipo de tapete também, porque se a ponta dele, a beirada dele, se for um tapete muito alto, a pessoa vai tropeçar no tapete e cair. Então, assim, vai acontecer o problema da mesma forma. Então, muito cuidado. Tapete no banheiro, antiderrapante. Corredor, outras partes da casa, é melhor não ter o tapete. A não ser que Exatamente. que seja assim, tipo o carpete, não o carpete em si, mas que você prenda todas as pontas e que você possa retirar para lavar, o que não pode ter esse degrauzinho, porque por menor que ele seja, o idoso, ele não levanta o pé como a gente levanta, ele arrasta. Exato. E nós mesmos, às vezes, nós pensamos no tapete, você imagina um idoso que já não tem a mesma destreza que nós temos. E nós estamos falando assim, não é de idoso, bem idoso, 80 anos, nós estamos falando, isso acontece também com pessoas na faixa de 65 a 70 anos, que a gente fala assim, não, porque você vê a idade, lógico que tem as exceções, mas nós estamos falando da maioria, pessoas que elas não estão com um condicionamento físico muito bom. São pessoas que, às vezes, a forma como ela cresceu foi uma forma que ela sofreu muito, é uma pessoa que tem muita dificuldade, uma pessoa que tem um monte de comorbidades. Essa pessoa, ela vai estar diferente de uma pessoa que tem uma vida mais ativa, ou que tem uma alimentação mais saudável, porque são vários níveis, né, sociais. Isso tudo a gente tem que ver. Então, como nós temos que falar para a maioria, realmente o tapete ele é um vilão que causa muitos problemas. As escadas e corredores também das casas, a gente tem que lembrar que eles devem, se a casa tiver escada e corredor, tem que ter corrimão dos dois lados, não é de um lado. Exato. Dos Exato. dois lados. A gente põe um lado só, aí o outro. Eu já caí da escada. Eu sou jovem. Eu já caí da escada. Já caí um andar inteiro, rolando escada abaixo. Então, assim, não é fácil, mas não tinha corrimão. Se tivesse um corrimão, eu teria conseguido segurar. Mas, você vê, acontece com a gente jovem, imagina o idoso. O idoso, Sim. no meu lugar, Falando... teria morrido. E falando ainda de segurança das instalações domésticas, quando nós pensamos em banheiro, eu vou ainda um pouquinho mais longe. Além do tapete e importância de ele ser emborrachado, eu ainda sugiro que todo o piso do banheiro seja antiderrapante. Por quê?
Não é só na área do box, na área do banho, que corre o risco da queda. Todo banheiro, em todo banheiro. Então é importante que todo o piso seja antiderrapante, que no box tenha o tapete emborrachado, de preferência que não levante as laterais, e não tão importante quanto o piso, mas tanto quanto que se tenha o corrimão tanto no box, para que o idoso possa se apoiar quando estiver tomando banho, e também na frente da privada. Na frente da privada, tenha-se um corrimão para que ele se apoie. Então, quando a gente começa a pensar em segurança doméstica, instalação de segurança doméstica por causa de idosos, a gente precisa pensar que, como a Gisele disse, o idoso não tem a mesma destreza que nós, ele não tem a mesma movimentação que nós, ele não tem o mesmo vigor físico que nós temos, certo? Boa noite, pastor Elian, boa noite, Érica, sejam bem-vindos. Então, nós precisamos ter esse olhar. Agora, novamente, estética, vaidade versus segurança. Estética, beleza vezes segurança. Estética, design, beleza versus segurança. Tem que se ter esse equilíbrio. Então, desnível, pode? Pode. É seguro? Tem idosos? Não. Tapete pode, é bonito, mas aquele tapete felpudo que eu comprei, pode? Pode, é bonito, é bonito. Tem idosos? É você que decide. Ponto. Joia? Então, a gente está pensando aqui nas causas que podem gerar um acidente. Por quê? Aquele tapete bonito, tal, você deixou a criança que você não educa, não doutrina, e a criança brinca e sai espalhando brinquedo para todo lado, é causa. Depois, o que vai sobrar? Tratar a causa. E qual é o tratamento da causa? Que agora a gente começa... Quer acrescentar mais alguma coisa, Gisele, relacionado à segurança? Não, segurança é muita coisa. Por exemplo, luz acesa à noite, é importante ter, que seja uma luz de emergência, porque o idoso levanta muito à noite. Nós mesmos levantamos, né? O idoso levanta mais, porque ele tem o sono dele, não é um sono igual o nosso, né? Você deita e dorme e apaga a corda de manhã, ele já dorme menos e acaba levantando na madrugada, beber água, ir ao banheiro, e são quando ocorrem os acidentes também, né? Então é importante ter uma luz acesa à noite, deixar sempre ou uma luz de emergência, um telefone acessível, fácil acesso para o idoso, para ligar no caso de uma emergência, ou já deixar os números programados, sabe, para emergência, para ele só apertar um número, não ter que ficar lembrando o número do telefone, né? Isso é importante também. Deixa eu ver outra coisa. Eu vou acrescentar. Você falou da iluminação, mais do que a luz, uma lâmpada acesa, uma luminária de emergência, eu diria um sensor na lâmpada, sensor de movimento. Não vai ficar permanentemente aceso, mas a hora que o sensor perceber o movimento do idoso, ela acende. Então, isso também faz uma diferença bem bacana. Não vai estar consumindo energia, não vai estar onerando a tua conta de energia e vai trazer uma segurança bem consistente, porque a hora que o idoso, o sensor captar a movimentação, ela vai acender a lâmpada. Isso é bem... né? Exato, né? Então, nós vamos continuar falando sobre essa questão dos cuidados e daqui a pouquinho a gente entra na questão da emergência propriamente dita, né? Gisele falou, então, da questão da iluminação, né? Ter uma iluminação próxima, ter um telefone. Aí, agora eu vou acrescentar, então, algo que até isso foi uma das sugestões que eu dei a alguns amigos meus há um tempo atrás que tinham o pai deles lá já com problema mental e não lembrava mais das coisas e saía e não sabia, às vezes, voltar, se perdia. Pega um papelzinho, um pedaço de cartolina, um pedaço de papel, um pedacinho de papelão, escreve o endereço completo, telefone, o seu telefone, o telefone dos filhos, enfim, dos parentes próximos, ou de algum vizinho, o nome dele completo, e coloca na carteira desse idoso. Porque se ele saiu, e isso evitaria
Tantos casos de idosos que se perdem aí todos os dias no Brasil. Tantos casos, né? Os idosos saem e se perdem e não sabem voltar para casa e ninguém sabe nada. Não tem como ajudar. Então, se você que tem idoso em casa, pegue um papelzinho, escreva o nome dele completo, o endereço completo da sua casa, contato dos parentes que residem na casa ou de vizinhos próximos de confiança e coloca na carteirinha dele. Você vai estar fazendo um grandioso ato para ajudar esse idoso em caso de ele se perder na rua. Tá joia? Fica a dica. Essa é importantíssima. Concorda, Gisele? Exato. Sim. Ô, Gisele, está me ouvindo? Alô, Gisele? Ok, o pessoal está falando que não está ouvindo você. A internet que não ajuda. Estão falando realmente que não estão te ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? A mim vocês estão ouvindo bem? Sim? Beleza, linda. Olá, Ok, pastor. Estou te ouvindo, Gisele. Estão ouvindo, Gisele, agora? estão me ouvindo? Eu te ouço bem, Gisele. Eu também. E aí, será? Estão me ouvindo? E aí, aonde que eu Pessoal, parei? Não sei o que que ouviram. ok. Quem estiver ouvindo a Gisele, para não confundir com a minha pergunta, quem estiver ouvindo a Gisele aí, dá um dedão aí, dedo do meio. O dedo do meio não, dedão. Ah, beleza, então já estão dizendo que estão te ouvindo, Gisele. Você estava falando da questão do idoso, né, que é o nosso assunto, e você estava falando da questão da acessibilidade aí em São Paulo. Isso, a acessibilidade, que eu falo assim, com relação às calçadas, a entrada em lojas, supermercados. Eu acho que não só aqui, em várias cidades, as pessoas não têm muita preocupação com isso. Você vê as calçadas cheias de desníveis ou elas são anguladas, né? Eles pensam só no transvar o carro que vai subir ou descer, né? E fazem essas calçadas com rampas e um idoso não consegue andar, uma pessoa, um cadeirante também não consegue passar, uma pessoa com aqueles andadores, fica mais complicado da pessoa andar. Então, a gente tem que pensar no idoso de maneira geral. Até porque, como eu disse anteriormente, daqui a pouco seremos nós também. E Sim. nós que estamos aqui atuando, não estamos pensando lá no futuro. E aí vale um alerta a isso, vale um alerta.
Para todos nós que dirigimos, quando vamos estacionar o nosso carro, nós devemos observar a rampa do idoso, aliás, a rampa para o cadeirante, e a rampa por onde vai ser mais fácil o idoso fazer a travessia de uma pista. Então, nós que somos motoristas, nós precisamos fazer essa observação, porque, como bem frisado pela Gisele, daqui mais alguns anos, nós seremos idosos também, certo? É da mesma forma a questão do pedestre. Quando nós pegamos o Código de Trânsito, o maior, na letra, né, do código, o maior protege o menor. Então, a carreta, o caminhão e o ônibus, o caminhão e o ônibus, o micro-ônibus e a caminhonete, o sedã, o carro popular, a moto, a bicicleta, e aí, por consequência, o pedestre. Mas na prática não é bem assim, né? E aí, já pegando isso, já fazendo a chamada, dia 30, no próximo sábado, a nossa live vai ser com um instrutor de trânsito, amigo meu, responsável pela minha transformação pessoal, de um monstro ao volante, para um condutor consciente. Eu era um monstro, eu me tornei um condutor consciente a partir de um curso com esse camarada que se tornou amigo, e dia 30 a live vai ser com ele sobre segurança no trânsito. Então, nós que somos motoristas precisamos ter esse discernimento, certo? E aí você que tem idoso em casa, que tem desníveis, que entende a partir desse nosso bate-papo que a sua casa não está acessível para o idoso, você pode consultar uma norma que vai falar unicamente sobre acessibilidade, que são as alturas, os desníveis, as rampas, e essa norma é a NBR 9050. Norma Brasileira de Regulamentação 9050. Essa NBR ela vai versar em toda a sua estrutura sobre acessibilidade. Tá joia? Fica a dica então aí para vocês, certo? Acrescentar mais alguma coisa, Gisele, com relação a essa questão ainda da segurança, ou a gente podemos ir para a parte de o que fazer quando ocorre o acidente? E aí aquela questão que bem interessante que você me mostrou, que infelizmente não vai dar para mostrar aqui, que são as fotos. Eu vou tentar mandar a imagem aqui. Triste. Medicamentos e tudo, né? As caixinhas. Esse controle, eu achei muito bacana. Eu sempre indico isso para que utilizem, principalmente quem tem idoso, ou pessoas, não só idosos, mas quem toma medicamento controlado. Às vezes a pessoa é jovem, né? E ela toma alguns medicamentos, ela tem algum problema, sim, e ela esquece também que ela tomou aquele medicamento da mesma forma. Então, são caixinhas que ela tem os dias da semana, e se a pessoa toma manhã, tarde, noite, ou manhã, noite, né? Tem as caixinhas de manhã, tarde e noite, todos os dias da semana. Você já deixa preenchida essas caixinhas, porque aí a pessoa vai lá, ela vai tomar, vai abrir a caixinha, vai tomar o medicamento. Aí ela não sabe se tomou o medicamento, esqueceu se tomou o medicamento. Ela vai lá, vai abrir a caixinha. Está vazia? Ela tomou. Ela não vai ter uma superdosagem. Mas se acontecer da pessoa tomar o medicamento, conforme nós já falamos anteriormente, ela tem que ir imediatamente ao pronto-socorro. Porque alguns medicamentos, a pessoa vai a óbito se ela tiver uma superdosagem. Aí não é nem a questão, ela teve uma intoxicação simples. Não, ela vai dormir e ela vai ter uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Ela vai morrer dormindo, né? Não vai ficar sofrendo, sentindo dor, igual uma pessoa que bebe ácido, por exemplo. Mas o risco de morte é iminente. Por isso, tem que tomar muito cuidado. Esse controle medicamentoso, as interações medicamentosas também. É muito importante o familiar passar todos os problemas de saúde para o geriatra ou para o médico que acompanha o idoso, porque, às vezes, o médico sabe de um problema de saúde ou passa um medicamento, mas já não sabe que o cardiologista passou um remédio X
e aí ele está passando o outro que vai interagir, um corta o efeito do outro, ou pode causar algum outro problema. Isso é muito importante. É aquilo que na semana passada nós comentamos, né? Do episódio com o meu sogro, cardiopata e com problema neurológico. E aí o neurologista com o cardiologista não se comunicavam e um passava uma medicação e o outro passava outra. Porém, o cardiologista liberou ele para tomar um vinhozinho, né? E o neurologista não sabia, mas na ótica do neurologista ele não bebia. E aí ele começou a ter crises de desmaio, até que um dia conversaram e falaram assim, doutor, ele bebe, tá lá. Não pode não. E aí foi quando ficou muito claro e evidente, não pode beber. E a partir desse dia, então, ele parou a bebida e nunca mais teve as crises de desmaios, né? Então, isso aí a gente começou a falar disso a partir de uma pergunta da Magna Catarine, né, que perguntou sobre a interação médica, aliás, a interação medicamentosa, não é? E é muito importante você que está nos assistindo, ou que irá nos assistir em algum momento, entender. Essa caixinha que a Gisele falou é uma caixinha que ela tem 7 compartimentos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e em cada dia você coloca a sua medicação. Apareceu! Apareci! Né? E essa caixinha ela pode ser só para 7 compartimentos, como ela pode ser uma caixinha maior com vários compartimentos, se você toma várias medicações ao longo do dia, né? Para não correr o risco de ter essa superdosagem medicamentosa. Então, agora, o idoso ele sabe fazer isso, o idoso ele tem essa noção. Alguns podem até ter ainda, se ainda estiver lúcido, outros não. Então, quem é que tem que fazer? É você, filho, é você, filha, é você, nora, genros, irmão, irmã. Quem toma conta do idoso, quem frequenta normalmente a casa, que vai todo dia, essa pessoa ela tem que verificar isso, olhar também as validades dos medicamentos, Sim. que é outra coisa muito importante. Nós, eu falo assim, brasileiros, nós temos esse hábito de ter uma farmacinha em casa, que não é muito correto, né? Porque você acaba se automedicando. Então, olhar sempre a validade desses medicamentos e para não acontecer de tomar medicamento vencido. Eu vou tentar mostrar caixinhas. Eu mandei para você, né, Everton? Tirei as fotos. Exato. Até Gisele falando essa questão de verificar as validades dessas medicações. Há um tempo atrás eu fui trabalhar em um evento de uma igreja, né? Eu fui trabalhar na parte de emergência daquele evento e eu perguntei se eles estavam levando alguma medicação. Então essa dica é para você que frequenta alguma igreja, independente de qual for a nomenclatura, se você tem algum acesso, se você trabalha em algum ministério, em algum grupo, em alguma equipe, e que faz eventos e que leva medicações, se atente a isso. Não confie no que vão lhe dizer, seja pastor, padre, bispo, bispa, seja lá quem for. Não confie, se a responsabilidade vai ser sua de cuidar disso, não confie no que vão lhe dizer. Peça essa caixa, peça essa farmacinha e olhe medicação por medicação, material por material. Se eu não tivesse essa experiência que hoje tenho, talvez eu não teria feito, eu teria confiado. Mas aí eu pedi. Quando eu peguei a caixa, mais ou menos numa proporção aqui de 60% a 70% de tudo que tinha dentro dessa caixa estava vencido. 60% a 70%, e não tinha pouca coisa não. De soro, atadura, uma série de coisas vencidas, ok? Então são a vida das pessoas que estão ali. Consegue ver? Eu estou vendo. Gira, isso, bom. Tem como aproximar um pouquinho mais o teu celular? Ótimo.
Eu acho que já dá para ver, mas de qualquer forma, você pode pegar. Como que pesquisa esse separadorzinho aí na internet, Gisele? É, porta comprimido semanal. Pronto. É só você digitar no Google porta comprimido semanal, bota no Google Imagem e você já vai ter ali não só essa que ela mostrou, mas vários outros modelinhos que Vários tem. modelos. Joia? E Tem assim vários você modelos. Eu organiza. tenho aquelas que eu te mostrei, né? Que tem umas que são redondinhas, que é só para um dia, né? Então tem a Uhum. semana toda. Tem vários modelos e vários preços também, né? Então é bom pesquisar. Isso você acha em qualquer lugar, em loja tipo americana, às vezes até em banca de revista, dependendo Do da tamanho. banca. Exato, É. exato. Deixa eu me ver aqui o horário, Gisele. 9h48, falta pouco tempo. Eu vou concluir, então, a minha fala e vou passar a bola para você, contando um fato real que ocorreu na minha família com uma tia minha de 60 e poucos anos. O neto dela brincando em casa com o carro, brinquedo, né, tal, e ele era um neto já de, acho que 7 anos. Então, ou seja, isso é relaxo dos pais, é relaxo de todos, tá? É minha família, mas quando eu estou tratando de segurança, não tem muita conversa, não. Não tem, a gente não alisa. Ou a gente é ou a gente não é. Ponto. Exato. Então, por relaxo, o menino deixou o brinquedo lá. E a minha tia, ao vindo de um ambiente para o outro, não viu, pisou. No que ela pisou no carro, ela escorregou, e esse escorregar dela, simplesmente, houve uma fratura. Graças a Deus não fui exposta, graças a Deus, mexe para um lado, mexe para o outro, mas o pior não aconteceu. Mas ela teve uma fratura da cabeça do fêmur. Da cabeça do fêmur. Já foram duas Diabética? cirurgias. Oi? Diabética? É, né, Pior, né? já fez duas cirurgias, já foram 50 sessões de fisioterapia, anda na moleta, não se recupera, sente muita dor por algo que poderia ter sido evitado. Se você que é pai ou mãe, que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, preste atenção, preste, ó, 50 minutos, né? Então você que é pai, que é mãe, que tem filho pequeno, que deixa eles à lá vão ter, e mas que tem idosos em casa, pense no seu idoso. Você dizer não para o seu filho e ele chorar, a boca é de couro, não vai rasgar não. Agora, se o seu pai ou sua mãe ou o idoso cair e se machucar, ele não vai se recuperar, mas dependendo da queda do ferimento, não vai se recuperar mais. Então, não é não. Fica a dica para você, tá certo? Gisele, passo a bola para você para a gente finalizar. Eu acho que o importante é que todos lembrem que a gente tem que adaptar a nossa residência para o convívio com o idoso, seja retirando os tapetes, colocando proteção, igual a gente põe para criança. A gente não coloca umas proteções de silicone nos cantos dos móveis, às vezes a gente tem condição de trocar os móveis da casa. Então, coloque proteção de silicone nos cantos, evitar os tapetes, como nós falamos. Se for possível, adapte os banheiros, coloque as barras de segurança nos banheiros, tanto no box quanto próximo ao vaso sanitário, da pia. É importante isso. Retirar tapete que não tenha antiderrapante. Às vezes a pessoa não tem condição de trocar o piso da casa e tudo mais, então use o antiderrapante para ajudar a minimizar, porque chão molhado vai causar queda, pode causar queda na gente, imagina no idoso, ele não consegue, ele não tem força às vezes para se segurar. Às vezes é necessário deixar dentro do banheiro o assento para ele tomar o banho sentado. Então a gente tem que ter, são N cuidados com medicamento, com alimentação, a gente, com as plantas, como nós falamos, a saída da pessoa, às vezes o idoso ele quer sair, o idoso não quer ficar dentro de casa. A gente não quer, o idoso não quer ficar dentro de casa. Então coloque, como você sugeriu,
coloque o telefone de contato do filho, da nora, de quem for, de um parente, coloque o endereço desse idoso, então, um contato de emergência, isso pode salvar uma vida, pode salvar a pessoa de ficar perdida. Quantos idosos a gente tem perdidos, né, na rua aí, que sai e não sabe voltar para casa. Então, isso é muito importante e vamos, todos nós, quem tem poder de decisão, ajude. Então, comece por nós, arrume a calçada da sua casa, a frente da sua casa, com uma calçada plana, né? Tá com buraco, tampa o buraco, troca. Hoje a gente já tenta ter uma adaptação, né? Existe uma lei também para isso, para que as calçadas tenham isso, mas não funciona em todo lugar, né? A gente vê isso por aí. Então, se a gente pode fazer a nossa parte deixando ela plana, de uma forma que um idoso possa andar, um cadeirante possa utilizar, vai ajudar bastante. Então, vamos, cada um fizer a sua parte, né? Vai ficar bom para todo mundo. E nós somos os futuros idosos, né? Cuidando do próximo, a gente está cuidando da gente. Eu vi uma pesquisa falando de idosos, que hoje a estimativa de vida dos idosos está chegando aos 75 anos. E dos idosos que caem acima de 75 anos, 50% têm grandes chances de vir a falecer pelas consequências e complicações pós essa queda. Então, gente, isso vale muito a pena, tá certo? Você quer ter o seu pai, seu sogro, seu genro, genro não, é a sogra, mais tempo com você, cuide. Adapte a sua casa, coloca lá um sensor de detecção de movimento na lâmpada, custa menos de R$30. Eu sei que aquela barra de segurança no banheiro, se você vai comprar numa loja de armazém, o cromado, é caro. Mas se você não tem essa condição, chama um serralheiro lá da esquina, ele vai e faz uma barrinha de ferro bacaninha, não vai te cobrar nem R$10. Então, não custa caro. Não tem condição de trocar o piso, não dá para colocar um tapete derrapante porque é caro. Vai na borracharia, pega um pedaço de borracha, passa uma cola e você já faz ali uma parte antiderrapante no piso. E com isso, sem dinheiro, mas você começa a adaptar a sua casa para que o seu idoso tenha menos risco de se acidentar e venha a sofrer com dores, enfim. Fica essas dicas. A NBR, novamente repetindo, que fala sobre acessibilidade e ajustes de desníveis, acondicionamento de desníveis, é a NBR 9050. E o CEATOX, para o número nacional, é 0800 722 6001, 0800 722 6001. Aqui o do Rio Grande do Norte é 0800 281 7005 ou 32324295. Fica essas dicas para você. Espero que tenham gostado. Me desculpe novamente por na quinta-feira não termos conseguido fazer a live, mas eu expliquei o motivo de saúde aí da minha parte, né? Essa live ela vai ficar salva no IGTV, ela vai para o nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é Everton Marcelo-EM Cursos, Everton Marcelo-EM Cursos. E quinta-feira estaremos aqui com uma outra enfermeira amiga, a enfermeira Andréia. Nós estaremos falando sobre doação de sangue, a importância da doação de sangue, quem pode doar, qual o intervalo entre doações, o que acontece no teu organismo a partir do momento que você doa o sangue, quanto tempo teu organismo se recupera, com uma doação de sangue, quantas pessoas você pode vir a salvar. Então não perca e compartilhe, siga aí o nosso Instagram, tá certo? Tenham boa noite, tenham um bom final de semana, um bom sábado. Gisele, mais uma vez, muitíssimo boa noite, obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, querido, um abraço, boa noite.